Estamos aqui com mais uma edição no GKPN, nesse grande evento que reúne diversos líderes cristãos no mundo inteiro. E a gente está aqui hoje com o Pedro Franco para conversar um pouco sobre a trajetória dele. O Pedro é da InChurch e ele vai contar para a gente como é que começou, né? Na verdade, conta um pouco mais sobre você e depois como é que houve a ideia de criar a InChurch e como é que foi essa jornada. Claro, Larissa. Bom, primeiro, prazer estar aqui num evento tão relevante, né? São mais de 58 países participando aqui. A gente está podendo apoiar com toda essa parte de tecnologia, né? E, bom, falando sobre mim, eu não vim de berço evangélico, me converti com 15 anos aproximadamente. Minha mãe foi a primeira lá em casa a conhecer Jesus. E eu tive uma experiência, ela fazia uma célula em casa de mulheres. E nessa célula, eu estava sentado na escada, assim, quietinho, ouvindo. De longe, ela nem sabia que eu estava ali, ela estava falando sobre Jó. Cara, não sei por que razão aquilo entrou no meu coração de uma maneira muito forte. Eu fiquei admirado com a história de Jó. E eu sei que daquele dia em diante, algo mudou em mim. Eu lembro que no dia seguinte, meu sobrinho, que foi criado comigo quase como irmão, foi lá para casa e eu, cara, você ouviu falar de Jó? E comecei a contar um pouco para ele ali da experiência, de quem era. E eu senti que algo tinha mudado de fato ali dentro de mim. Eu sempre fui muito intenso, então logo já estava na igreja liderando jovens. Fui líder de jovens muitos anos na igreja que eu congrego. Legal. E sempre muito intenso no ministério, né? Sou formado em publicidade e propaganda pela SPM. No entanto, tranquei faculdade por causa do ministério, queria, né, tá focado, sempre realmente vivi isso de maneira muito intensa, né? E sempre empreendi, desde muito novo. Desde 18 anos eu já estava fazendo faculdade e abri uma indústria de suplemento nutricional. Eu vendia whey protein, vendia creatina, vendia um chazinho termogênico para os meus professores na faculdade. E todos os meus trabalhos da faculdade eram na minha empresa. Então eu aplicava tudo realmente no que eu estava fazendo. Foi muito interessante. Então eu sempre empreendi. Mas sempre levei a minha vida profissional de um lado, né? E a minha vida ministerial de outro. E foi muito interessante porque em determinado momento um amigo muito querido, que era meu discípulo no Ministério Jovem na época, que é o Sidney, chegou lá em casa falando, cara, tô com uma ideia aqui, tava conversando com o nosso pastor, e ele estava envolvido na época no Ministério de Empreendedores da igreja. Ele falou, cara, tava conversando com o nosso pastor e tal, e, poxa, quantas vezes a gente está na igreja e do nosso lado tem uma pessoa que está vendendo alguma coisa que a gente quer comprar, ou que está comprando alguma coisa que a gente quer vender, ou que está precisando, às vezes, de um emprego e ele tem o perfil que a gente precisa, a gente contrata em tudo que é lugar, mas não conecta com quem está do nosso lado. Na nossa igreja a gente fazia o analógico mesmo, um muralzinho, sabe? Exato. Aí a gente, trabalhando com... Aí isso foi mais ou menos 2010, 2011, a gente estava trabalhando, eu já trabalhava com tecnologia, vamos fazer um guia, ele veio com a ideia de fazer um guia. Primeiro nome era Negócio de Irmão, a gente falou, não, que esse nome é muito ruim, porque fica muito de crente, a gente tem que fazer um negócio um pouco diferente, e aí nasceu o que a gente chamou de Enradar, que era um guia da internet, uma páginas amarelas digitalizado, né? Então você ia lá e, poxa, quero um advogado. Ele mostrava primeiro se na igreja que a pessoa congregava tinha um advogado, depois igrejas próximas, e com isso a gente começou, então, a servir a igreja com essa ferramenta, conectando com os ministérios de empreendedores. Pouco tempo depois a gente já estava atendendo mais de 2.000 igrejas. E no relacionamento com as igrejas, começou a acontecer uma coisa interessante, que a gente começou a ver a necessidade, primeiro, uma mudança sociocultural muito forte, ou seja, as pessoas começaram a sair do antigo celular e migrar para um smartphone, né? Então ainda era um movimento que estava acontecendo, a gente não sabia, mas todo mundo vai ter um smartphone, é uma coisa só da elite que tem o iPhone. Pegaram bem a curva ali. Ainda era uma coisa cara. Eu lembro que estavam lançando foi o primeiro Moto G. Foi o primeiro celular um pouquinho mais popular que lançaram na época. Isso eu já estou falando ali de 2014, 2015. E foi quando a gente falou, cara, o futuro está aí, a gente entende que a gente vai para a igreja ali no domingo, mas e ao longo da semana, né? O Timothy Keller que fala, né? A igreja é o que acontece de segunda a sábado.
E o Craig Rochelle, ele também fala isso, né? Poxa, eu acreditava que a gente tinha que levar todo mundo para a igreja domingo, ali as pessoas iam ser cheias de Deus e elas meio que recarregavam a bateria para passar a semana. Eu estava completamente errado. Na verdade, a gente precisa estar com as pessoas ao longo da semana, para que quando chegue domingo, as pessoas queiram se reunir para adorar a Deus. E a gente tem que estar com as pessoas ao longo da semana através dos dispositivos digitais, dos aplicativos, dos pequenos grupos. E é exatamente quando eu li isso num livro dele, o Lidere com Isso em Mente. É o ser igreja, né? O ser corpo. Exato. Na hora eu falei, uau, é a nossa visão. Enfim, entendendo esse momento, a gente decidiu então pivotar o que a gente estava fazendo para desenvolver a InChurch. E aí a gente passou ali 2015, 2016 inteiro desenvolvendo, 2017 6 meses desenvolvendo, junho de 2017 a gente iniciou oficialmente a operação da InChurch com o primeiro aplicativo no ar. E estamos ali então desde junho de 2017 operando a InChurch. A gente começou a colocar então nesse aplicativo, a gente fez um aplicativo white label, ou seja, um aplicativo que é a nossa tecnologia por trás, mas na prática o aplicativo é da igreja. Então as pessoas nem sabem muitas vezes que é a gente que está por trás daquela tecnologia. E dentro desse aplicativo tem tudo que a gente entendeu que era o dia a dia da igreja. Então a igreja faz evento, congresso, retiro, tem uma plataforma de etiqueteria, que inclusive é o que está fazendo aqui agora. Todas as inscrições do GKPN, internacionais, dos 58 países, foi via hoje a InChurch. Igreja distribui conteúdo, então a gente tem uma área lá só de conteúdos, para conteúdos em texto, áudio, vídeo, arquivos, que inclusive a gente está subindo todas as pregações aqui que estão acontecendo para esse ambiente ali dentro da plataforma. Igreja recebe doação, a gente tem uma parte toda de doações. Igreja, tudo que a igreja faz no dia a dia, tem pequenos grupos, tem um módulo inteiro de gestão de pequenos grupos. Tudo aquilo que é dia a dia da igreja, a gente foi trazendo para dentro da plataforma. Hoje é uma plataforma com dezenas de módulos, tem realmente muitas funcionalidades e a gente continua evoluindo ela constantemente. E a gente, pela graça de Deus, eu só acho que não tem outra maneira de falar, e acho que Deus olhou pra gente e falou, cara, acho que aqueles meninos ali estão a fim de fazer alguma coisa, vou confiar neles. Que coisa, né? E hoje a gente se tornou a maior plataforma hoje do Brasil. A gente atende mais de 46 mil igrejas em 24 países. Brasil, outros 23 países ao redor do mundo. E estamos expandindo, estamos aqui conectando, inclusive, com muitas igrejas de outros países que a gente ainda não atende. Está sendo muito interessante a experiência. E a nossa grande visão é alcançar 100 milhões de pessoas para Jesus. Inclusive, está aqui, esse 110 aqui, é isso. A gente quer alcançar 100 milhões de pessoas para Jesus e ter 10 milhões de pessoas sendo de fato acompanhadas, discipuladas, cuidadas. E como que a gente vai fazer isso? Ajudando a igreja. A nossa missão é ajudar a igreja a atrair mais pessoas para Cristo, a cuidar melhor das pessoas e a capacitar as pessoas em Deus. Porque a gente entende que uma pessoa que conhece a Cristo, que ela é cuidada e ela é capacitada é o discipulado, é a capacitação como um todo. Ela transborda a Deus. E quando ela transborda a Deus, ela toca a vida das outras pessoas. É o ser luz no mundo, né? Exatamente, é natural. Não é uma coisa, eu tenho que fazer por isso, ou porque estão me pressionando, ou porque estão... Cara, não, eu tô tão cheio de Deus que eu não consigo conter, né? Ou me conter. Sim. E aí a gente toca a vida das outras pessoas. Então a gente está hoje ajudando as igrejas a atrair, a cuidar e a capacitar mais as pessoas, usando não somente tecnologia, que foi como a gente começou. Então a gente desenvolve aplicativos, sites, totens de autoatendimento, soluções de pagamento, um monte de coisa. Mas a gente também hoje entrega estratégia de educação. Por quê? Porque a gente entendeu que tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. Exato. Então, a tecnologia ela tem que servir a uma estratégia. É a ferramenta em si, né? Exatamente. A tecnologia ela serve a uma estratégia, ela existe para um fim. Então, a gente hoje tem trabalhado muito forte, ajudando as igrejas a implementarem novas estratégias, a entenderem o momento sociocultural que a gente vive, a entender que a plataforma digital, as pessoas estão na internet. Sim. Tem um dado que é muito interessante. É o que eu falo, né? Você fez uma pergunta, eu fui embora. Mas olha que interessante. Tem um dado que diz que as pessoas no Brasil passam 9 horas por dia online. Das 9 horas por dia, 6 horas no smartphone. Dessas 6 horas, 4 horas em redes sociais. Então, onde as pessoas estão? As pessoas estão na internet. E a gente muitas vezes se contenta em pregar só dentro das 4 paredes. Acha que muitas vezes, uma transmissão no YouTube eu estou alcançando. Não, isso é um canal. Igreja online não tem nada a ver com transmitir para o YouTube, tem a ver com você ser relevante na vida das pessoas
através dos meios digitais. É fazer missão, né? Fazer missão Exato. no nosso dia a dia de forma integral. Então, ser um missionário em tempo integral. Né? Missionário em tempo integral. E entender como eu posso chegar nas pessoas aonde elas estão. Independente se elas estão na internet, como é que eu vou pensar de maneira estratégica para alcançar as pessoas que estão lá? Porque as pessoas, elas estão em casa morrendo, elas estão em casa se afastando cada vez mais de Deus, se afundando no pecado, com dores que são crônicas na sociedade. Depressão, consumo de pornografia, como a gente viu aqui o pastor Punto pregando, enfermidades, gente... A desunião da família, né? Desunião, separação, famílias destruídas, pai que não relaciona com filho. Gente, é tanta coisa que está acontecendo na sociedade e a gente acha que a solução é levar a pessoa para dentro do templo. E claro que isso é importante, só que é muito mais fácil eu levar a pessoa para o endereço digital no primeiro momento do que eu levar ela fisicamente para dentro de um templo. Isso. Então a gente tem trabalhado muito forte em aumentar o nível de consciência das igrejas para que elas entendam as oportunidades que existem no digital. E a gente tem falado sobre isso há alguns anos e visto cases incríveis, né? A gente tem um case, por exemplo, que eu acho sensacional, de um garoto que sozinho, ele não é nem igreja, ele começou então a comprar palavra-chave no Google, usando uma verba que há 5 anos a gente fala para as igrejas, que é um programa da Google chamado Google Ad Grants, que é um programa para o terceiro setor, você deve conhecer, e a Google dá $10 mil por mês. Para quê? Para comprar palavra-chave. Você só não pode usar para fim comercial, mas a igreja não quer usar para isso. Então, imagina, a pessoa vai lá e digita, quero me divorciar. O que ela está procurando? Ela está procurando ver um advogado, alguém que vai falar o passo a passo que ela precisa fazer para isso. Cara, é a oportunidade que a igreja tem de aparecer primeiro falando, existe esperança para o seu casamento, clique aqui. E aí ela é direcionada para uma página onde ela tem de repente um vídeo, onde ela tem um texto que apresenta para ela o plano de Deus para a vida dela, e no final é um botãozinho, um CTA, como a gente fala no marketing digital, um call to action. Sim. Cara, clica aqui, deixe seu nome se você quer Jesus na tua vida. Você tem noção de quantas pessoas aceitaram Jesus através da vida de um garoto que fez isso em 2022? Quantas pessoas? Chuta. Vou te dar o benefício da 100 pessoas. 133 mil O quê? pessoas aceitaram Jesus. E a gente vê muitas vezes, nós batizamos 200 pessoas, 500 pessoas, alcançamos 100 pessoas, como um resultado, como se fosse algo muito grande. E, gente, é maravilhoso quando isso acontece. Mas as pessoas estão morrendo, sedentas de Deus, estão na internet e a gente não está entendendo isso. Sim. A gente ainda está querendo ser igreja como a gente era há 20 anos quando eu me converti. E não tem problema nenhum em manter, mas a gente não pode ser omisso em relação às oportunidades que a gente tem hoje de expansão de pregação do evangelho, sabe? Então, Deus tem chamado a gente para isso, para despertar a igreja nesse aspecto de que existem oportunidades inexploradas, existem oportunidades que a gente ainda precisa aprender como ser mais eficiente nelas e que a gente pode estar alcançando muito mais vidas para Jesus, não só escalando o impacto, mas principalmente escalando o cuidado. Porque o grande desafio de você trazer muita gente é como é que eu cuido bem dessas pessoas. Exatamente. E para isso a gente desenvolveu um módulo que a gente estava até conversando aqui antes desse bate-papo, que é o módulo de jornada. Que é um módulo que permite você desenhar essas jornadas de cuidado com as pessoas, de maneira que as pessoas possam ser acompanhadas e a gente possa entender essa jornada dela como uma espécie de funil. Sim. Eu entender então que uma pessoa que entra numa jornada de depressão, né, para vencer a depressão, você pode desenhar na igreja passo a passo o que ela vai fazer para vencer a depressão. Primeiro, você bota lá de repente um vídeo com um testemunho de alguém que venceu. Pronto, a pessoa já se enche de fé. Se ela conseguiu, eu também consigo. Depois, um plano de leitura de uma semana que todo dia ela vai ter uma palavra de Deus, um versículo, alguma coisa, conectando com a dor dela. Daqui a pouco você pode ter ali um podcast Então você faz uma entrega multiformato, né? Um podcast que ela vai ouvir com um recorte de um conteúdo bacana. Depois você pode botar um atendimento pastoral ou com um líder da igreja para entender como é que está sendo essa jornada dela. E dessa maneira você vai estruturando essa dinâmica de cuidado. E você começa a entender, poxa, por que 100 pessoas entraram nessa jornada de depressão e só 30 terminaram? Onde é que a gente está desengajando? Onde é que as pessoas estão se perdendo?
e dessa maneira a gente consiga cuidar melhor e fazer com que mais pessoas saiam do ponto A e vão para o ponto B. E a gente perca o menos possível, né? Tem um pastor amigo nosso, que eu, inclusive um abraço, o pastor Felipe Vilela, lá do Mevão, querido, e ele falou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou: o pastor só foi atrás da ovelha perdida porque ele sabia que tinham 100. Então ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Se ele não soubesse que tinham 100, ia se perder uma e ele nem ia estar lá, e ele ia continuar lá com as 99 que ficaram. Mas ele vai atrás porque ele sabia, ele foi no detalhe. Então, o que a gente está fazendo é... Por que a tecnologia ela pode ser usada para a gente vender mais? Ela pode ser usada para a gente fazer tanta coisa na nossa vida, mas ela não pode ser usada para a gente cuidar melhor das pessoas, para propagar o evangelho e para ser mais eficiente. Exato. Então, essa é a missão da InChurch, isso é o que a gente está fazendo. Que a gente está buscando plugar tudo que tem a ver com a nossa tese. Qual é a nossa tese? Ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar. Cara, então a gente está conectando com startups, com iniciativas, com soluções, com oportunidades, com tudo que ajuda a igreja a isso, de alguma forma a gente conecta para entregar na ponta. Então a gente faz esse trabalho de curadoria, a gente faz esse trabalho. E o meu sonho é a gente começar a fomentar nas igrejas times de desenvolvimento e inovação pra gente poder... Eu conversei isso com o Paulo, inclusive, eu falei: Paulo, vou precisar da tua ajuda. Ele: cara, tô dentro. Eu falei: cara, tá, vamos amadurecer isso que eu vou... Porque a ideia é... Imagina, cara, se cada igreja, se a Central, se a Atitude, se o Mevan, se a Lagoinha, se eu tivesse um time de desenvolvimento proprietário deles, voluntários, pessoas da igreja, o que quer que seja, mas desenvolvendo, mas não fazendo o que já existe, porque o grande problema que eu vejo é que o pessoal, cara, desenvolve o que já existe. Ah, pastor, o cara tá apaixonado por Jesus, ele quer entregar alguma coisa, algum valor, o dom dele é desenvolver muitas vezes, aí ele vai e fala: pastor, vamos fazer um módulo de gestão para a igreja? Aí o cara tá lá e o pastor não quer frustrar o cara. Não, vai lá mesmo, pode fazer e tal. E o cara tá desenvolvendo que já existe outros 200 no mercado. Então, ao invés de fazer isso, por que ele não pega? Olha, já existem módulos de gestão, mas o que você pode fazer em cima do que já existe? Cara, eu posso botar uma IA para rodar, eu posso criar um algoritmo que faz uma leitura. Cara, eu posso fazer tanta coisa ali em cima, eu posso conectar tanta solução que não faz sentido. Aí vem a inovação de verdade. Então, o que eu vejo é isso. Aí nasce um monte de coisa parecida que não faz sentido. Então, o meu sonho é esse, é que a gente consiga fomentar nas igrejas esses times de desenvolvimento que conectem com a nossa API, que a gente consiga gerar dados ricos o suficiente para alimentar essa galera em relação a, cara, qual é o cenário real da igreja hoje. Né? Então, a gente tem muitos dados para compartilhar hoje. E a partir daí a gente correr atrás de soluções, né? E de inovações que, cara, nascem, são implementadas e a gente vai poder não só escalar isso, porque a gente conecta de uma vez com mais de 40 mil igrejas, então a gente ajuda nessa escala, mas, cara, montar um CVC nosso lá que a gente possa aportar, fazer um seed round, sabe? Falar: cara, quer começar? Vambora, toma aqui, 500 mil, começa esse negócio, vambora. Porque a grande dor é essa, como é que eu começo? Pô, eu quero fazer, mas preciso abrir mão de tudo, preciso largar meu trabalho, se eu largar meu trabalho, como é que eu faço aqui? E aí a pessoa fica naquela que... Então a gente poder fazer essa curadoria e poder, inclusive, investir para que esse projeto saia no papel. Sim. E aí sim a gente começa a levar mais inovação, sabe, para o reino. Então, isso que você trouxe assim, foi uma aula para nós, sabe? Acho que tem, enfim, várias coisas aqui, ideias borbulhando na cabeça. E acho que assim, o que é nosso em comum e o que eu quero que cresça é que Cristo seja glorificado por meio desses nossos projetos, por meio dos nossos negócios, né? E que eles venham trazer sustentabilidade a muitas outras vidas e outros negócios que estão surgindo. Amém. Então, Amém. Esse é o principal. A gente costuma dizer que se não tiver a presença de Deus na igreja, naquilo que a gente está fazendo, e isso é uma coisa que a gente busca tanto lá na InChurch. A gente faz reunião de oração toda segunda de manhã, a gente faz o quinta-feira, uma reunião de oração mais intensa, toda quinta-feira, meio-dia. Todo dia, meio-dia e 25, a gente faz devocional com o time, porque a primeira coisa que a gente fala é: se Deus não tiver nesse negócio, a gente está promovendo o clube. Deus não chamou a gente para promover clube. Clube social, clube de relacionamento. Deus chamou a gente para avançar com o reino, para ajudar a igreja de Cristo. Então, essa é uma questão que para a gente é primordial, sabe? Então,
tudo que a gente está fazendo é para que o Senhor seja glorificado, tudo que a gente está fazendo é para que o reino avance, para que mais pessoas conheçam o Evangelho, e Deus precisa estar nisso. Se Deus não estiver nisso, a gente também não quer estar. Né? É verdade. É mais ou menos por aí. André, Isso. Pedro, muito obrigada pela essa conversa maravilhosa, e aprendi muito. E quero continuar em contato, a gente crescendo juntos aí nessa jornada também. Amém, um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado.